Passei anos da minha vida completamente destituído de sonhos, já que havia em mim um comodismo latejante e eu fazia o meu próprio diagnóstico, tornando-me um tanto agnóstico para fugir da realidade, pois crendo apenas no que é palpável, viável, tornava-me a mim mesmo um tanto inviável, devido ao meu quadro irreversível. Rotulado como desprezível, cidadão perecível, crer era sinônimo de lutar, e eu estava estagnado até mesmo para sonhar. Já havia feito a minha própria profecia, com certeza eu morreria, abandonado em qualquer canto, sem causar dor, tristeza ou pranto. Mas pela misericórdia de Deus eu voltei a sonhar, e na vida eu quis até confiar. Só que ainda estava imaturo, recém-saído da casca do ovo, no qual durante anos eu fiquei oculto. Eu sofri demais com a rejeição, pois o mundo não queria me aceitar. Ele não acreditava em mim e isto foi cruel, me fazendo chorar. E pela primeira vez em minha vida eu chorei com toda sinceridade. Doía demais a realidade. A vida não era a fantasia que eu sonhava, nem eu era assim tão jovem como eu pensava, e as coisas tão fáceis como eu esperava. Há muito se fora a minha juventude, vi passá-la como o mundo inteiro passou diante dos meus olhos, adormecido por longos anos de um vício, e aquele que pensou ter vencido, havia somente sobrevivido e um zero à esquerda se viu convertido, e quem trazia em si a esperança, como um velho cansado, puxou a sua cadeira, sentando-se sob a soleira de uma vida tão incerta, indiscutivelmente tão deserta, à espera de alguém potencialmente capacitado para discernir este meu eu do que um dia me fui, dando-me a mão, apostando nos meus ideais. Com certeza teria morrido patético, sem poder me autoafirmar, afundado na mais baixa autoestima, marcada por tão terrível estigma, pois o incompreensível mundo não soube me compreender. Foi difícil para ele entender que mesmo eu tendo superado, estava demais cansado de viver e de lutar, e lutar tinha se convertido em sofrer, e sofrer se convertido em chorar. Foi então que Jesus Cristo veio a mim, iluminando a minha vida, como um sol em minha janela, preenchendo todo o vazio, e carregou meu fardo tão pesado. Ele foi a minha solução, ele trouxe paz para minha alma e acalmou o meu coração. Quantas não foram as vezes que eu tive que voltar para casa e chorar às escondidas, com palavras ferinas de pessoas que jamais viveram ou vivenciaram os nossos sonhos. Falo isso não porque quero levar para o lado subjetivo. Falo isso porque sei que, tal qual como eu, quantas pessoas foram feridas, machucadas, quantas pessoas não foram humilhadas, por tudo isso porque traziam dentro de si um sonho. E quando viram seus sonhos despedaçados, o coração dilacerado, e quantas vezes essas pessoas não se tornaram refém de momentos de terríveis angústias que carcomiam a alma. No meu caso, eu que vivi e vim de um alcoolismo terrível, eu acreditava cegamente, por que não dizer tolamente, que quando eu paralisasse com o efeito do alcoolismo, a vida seria outra. Seria outro tipo de tratamento que eu passaria a receber. Porque na verdade a gente vive quando nós estamos escravizados por um vício. Estou falando especificamente para aqueles que se encontram escravizados, seja no vício do álcool, seja no vício das drogas, seja lá em qual vício for. E às vezes até mesmo não se trata de uma dependência química. Quantas vezes nós nos tornamos escravos de um sentimento? Quantas mulheres
não vivem mal amadas, não vivem, se tornaram escravas de um sentimento não correspondido. E quantas vezes por causa disso elas vivem humilhadas por uma escolha que tiveram de fazer. Infelizmente, como se costuma dizer, é recíproco. A reciprocidade vem na íntegra, porque quantos homens também não vivem o mesmo dilema? E para piorar a questão em si, eu vivi todos esses tipos de dilema. Primeiramente, escravizado pelo alcoolismo, tornei-me um tanto masoquista, autocomiserativo. Achava que o mundo havia se tornado pior por minha causa e ao mesmo tempo me sentia o pior espécime da humanidade. Angustiado por causa das execrações que eu sofria, por causa das humilhações que me eram impostas. Quantas vezes não fui rotulado como safado, humilhado de todas as formas por causa de um trago de bebida, e tinha que suportar tudo para satisfazer este vício que era maior do que até mesmo, por que não dizer, a minha própria vontade de viver. E quantas vezes eu não tive vontade de exterminar com essa vida, já que o vício era terrível e as humilhações que me eram impostas eram tremendas, até que pela compaixão e pela misericórdia de Deus, um dia eu abandonei o alcoolismo, deixei de ser aquele mendigo, aquela pessoa abjeta, aquela tida como escória, um proscrito. Mas, no entanto, vieram outros problemas que eu jamais imaginei que alguém poderia sofrer. No meu caso, eu fui, de certa forma, cerceado, tão somente porque as pessoas não queriam acreditar que eu havia superado, que eu havia saído daquela vida vegetativa, aquela vida totalmente dependente do álcool, que no começo foi até mesmo, eu comecei com as drogas, mas aprofundei-me no alcoolismo. Então vieram novas provações, novas tribulações, e com as provações, as humilhações, que machucavam-me em muito, e eu não tinha a quem recorrer. As pessoas simplesmente não queriam aceitar que eu havia deixado de ser aquele alcoólatra crônico, aquele mendigo que vivia caído horas de um lado da rua, horas caído do outro lado da rua. E a dureza do meu coração, talvez porque a minha mente estivesse bastante cauterizada, eu não sei explicar ao certo, eu não abriria precedentes para uma porta melhor. No caso, eu falo de Jesus Cristo. Na época eu sempre lembro que eu nutri um sentimento sincero de fé e de amor, mas eu questionava, como até hoje ainda questiono, a má conduta de tantos líderes religiosos. Não encontrava forças e com isso olhava Deus através daqueles que traziam a palavra. Muito mais avaliava o que essas pessoas e o procedimento dessas pessoas, o que essas pessoas estavam fazendo. E isso havia se transformado em um enorme abismo, até que um dia eu encontrei em Jesus Cristo a graça, a misericórdia, que por amor veio a mim, trazendo-me uma nova perspectiva, uma nova expectativa. E então novamente eu comecei a sonhar. Acreditei que agora sim, estando eu numa igreja cristã, vivendo em comunhão com os irmãos, haveria de vivenciar uma reciprocidade, um sentimento sincero, altruísta, um sentimento de compreensão. Mas é terrível dizer que eu tive que conviver com os revés novamente. Jamais imaginaria que dentro das próprias igrejas, pessoas que não sei dizer por qual cargas d'água, continuavam me humilhando, continuavam me menosprezando. E tudo isso porque, tal qual como na história de José, quando nós lemos logo no livro de Gênesis, quando José teve um sonho. Eu não quero adentrar e falar muito sobre os sonhos de José, porque todos nós temos os nossos sonhos. Quero levar novamente essa questão por um lado pessoal e ao mesmo tempo, ainda que eu tenha dito que não seria uma questão subjetiva, mas é necessário falar de particularidades.
porque não são poucas as pessoas que fazem parte de uma coletividade e, infelizmente, essas coletividades muitas vezes encontram pessoas desprovidas, pessoas despreparadas, que sabem apenas ferir e sabem apenas machucar. E comigo não foi diferente, porque falei de José, porque tal qual como José, eu continuei nutrindo os meus sonhos, minha esperança, acreditando que teria o apoio necessário que tanto precisava. Lê do engano. Quantas vezes eu não tive que voltar para casa novamente com o coração angustiado e com as lágrimas brotando dos meus olhos por causa de pessoas que me questionavam, me criticavam e sequer conviveram comigo, sequer participaram dos meus sonhos, sequer viveram comigo um momento sequer. Mas é muito fácil avaliar, criticar, é muito fácil deturpar os anseios de uma pessoa. E, infelizmente, novamente eu me vi às voltas com as execrações. Até que eu pude compreender que, apesar de que haja pessoas desprovidas de sentimentos, existe um Deus maravilhoso. Eu até cometi um engano no início desta mensagem, quando disse que não queria levar para o lado subjetivo. Mas não há como não levar para o lado subjetivo, quando de repente da subjetividade, lá do íntimo, no escuro do meu quarto, sem perspectiva, sem esperança, a luz brilhou para mim. Não que Deus tivesse vindo a mim de forma sobrenatural, reluzente, não que eu tenha tido um sonho impactante ou algo que eu pudesse me apegar, visões ou qualquer coisa mística, nada disso. Apenas senti a essência, o volume do amor de Deus encharcando em a minha alma, da mesma maneira que muitas vezes eu me encharcava no alcoolismo. Eu sei que é um tanto paradoxal essa comparação, chega a ser uma hipérbole, tamanha comparação, mas para que possa se trazer um entendimento, porque da mesma maneira que eu ficava extasiado por causa da dependência antes das drogas e posteriormente com o alcoolismo, eu senti-me em um belo dia extasiado, não de uma química maléfica, uma química maligna germinada nos porões do inferno, mas sim de uma essência maravilhosa germinada dos céus, a essência desse doce Espírito Santo que encharcou a minha vida, que encharcou meu coração, e então eu pude ver a grande diferença e ter força para continuar. Ainda que pessoas viessem, ou ainda que pessoas venham a tentar me menosprezar, a tentar desfazer, a tentar jogar os meus sonhos em uma lata de lixo, foi Deus quem me deu os sonhos. Aí sim eu deixo de lado o subjetivismo para deixar de falar das minhas experiências, mas para dizer àquele que neste momento, por uma razão que eu não saiba, esteja vivenciando em si sofrimento, seja na vida sentimental, sendo desprezado por alguém que tanto ama, ou seja, diante de uma amizade, ou diante de uma convivência que tem lhe ferido. Deixe Jesus entrar no seu coração. Deixe o amor de Deus transformar a sua vida. Ele é como o sol que brilha numa janela depois de uma noite tenebrosa, de uma noite escura, depois de uma noite de tempestade. Deus é real e Ele é Jesus. E tudo que Ele quer, acima de tudo, é mostrar que tudo que nós precisamos não é de ver os nossos sonhos realizados, ainda que Ele venha realizá-los. Mas tudo que nós precisamos é da tua essência, é da inerência, vivemos intrínsecos a Ele, cheio da tua graça, cheio do teu amor. Se os meus sonhos se tornarão realidade, eu não sei. Eu abençoo a cada um daqueles que por uma infeliz razão me desprezaram. Eu derramo bênção sobre eles, porque tudo que eles fizeram foram me aproximar mais de Jesus Cristo. Talvez hoje eu não seja tão apegado mais aos meus ideais, aos meus sonhos. Não que eu não tenha deixado de tê-los, mas é porque o que eu precisava, a minha pedra, eu costumo chamar Jesus Cristo de minha pedra filosofal.
aquilo que eu precisava para a minha existência já se manifesta em mim. E a minha tristeza é justamente quando eu faço algo que não o agrado, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro e vejo que fiz algo que não o alegrou. Que Jesus possa abençoar e que você tenha um encontro maravilhoso com esse Deus. Aí então o seu sonho maior se realizou. Os outros é apenas questão de tempo. O importante é você confiar e deixar que a vida de Deus, através de Jesus e o seu doce Espírito Santo, se manifeste em você. Louvado seja o teu nome, Deus meu e Rei meu. Glória a Deus.